O chefe da máfia controlava a cidade inteira, mas na véspera de Ano Novo, ele não conseguiu uma única mesa. Então uma mãe solteira lutando acenou para ele compartilhar a dela. O que ela não sabia é que um ato de bondade o faria desistir de seu império para protegê-la. Marco Duca nunca tinha ouvido um não em 17 anos. Esta noite, ele tinha ouvido isso 6 vezes. Sinto muito, senhor. Estamos completamente lotados. A recepcionista do Marcelos não o reconheceu. Seu sorriso era profissionalmente apologético, nada mais. Marco estava em seu casaco de $1.000, neve derretendo em seus ombros, e sentiu algo que não experimentava desde os 19 anos. Rejeição. Verifique novamente, ele disse calmamente. Ela fez. Seu dedo com unhas feitas rolou pela tela do tablet. Receio. Eu entendo. Marco se virou antes que ela pudesse terminar. Lá fora, seu motorista esperava pelo Mercedes preto. Motor ligado. Marco dispensou-o com um aceno e começou a andar. Sexto restaurante, sexta rejeição. Não era para ser assim. Poder significava opções. Poder significava a melhor mesa, o melhor vinho, o chefe saindo pessoalmente para apertar sua mão. Mas poder aparentemente não significava muito quando você esqueceu de fazer uma reserva na véspera de Ano Novo. E seu assistente havia pedido demissão há 3 dias depois que sua filha viu algo que não deveria ter visto. Marco puxou seu casaco mais apertado. A cidade brilhava ao seu redor. Casais passando em suas roupas de festa, rindo, bêbados de possibilidade. Em algum lugar na distância, alguém já estava soltando fogos de artifício. Ilegal, mas quem se importava? Era quase meia-noite. Seu telefone vibrou. Ele ignorou. Provavelmente Vincent, perguntando onde ele estava. A reunião de família no armazém podia esperar. Eles sempre esperavam. Negócios na véspera de Ano Novo davam azar. De qualquer forma, Marco virou na 7ª rua, longe do distrito de restaurantes. Seu estômago roncou. Quando foi a última vez que ele sentiu fome de verdade? Suas refeições chegavam no horário, preparadas por outra pessoa, comidas enquanto lia relatórios ou atendia chamadas. Comida era combustível, mas esta noite combustível parecia bom. Ele avistou um pequeno lugar espremido entre uma sapataria fechada e uma lavanderia. Rose's Diner. A placa de neon piscava. O R mal se segurando. Através da janela embaçada, ele podia ver que estava quase vazio. Perfeito. Marco empurrou a porta. O sino tilintou. O calor o atingiu imediatamente junto com o cheiro de café e algo frito. Atrás do balcão, uma mulher mais velha com cabelo grisalho e olhos cansados levantou-se de sua palavra cruzada. A cozinha está prestes a fechar, querido, ela disse. Só preciso de algo simples. Marco se aproximou do balcão. Qualquer coisa, se. Ela o estudou por um momento. O casaco caro, o relógio, o jeito que ele se portava. Então ela encolheu os ombros. Hambúrguer e batatas fritas. Ok, perfeito. Sente-se. Eu trarei. Marco examinou o restaurante. Um homem velho bebia café na cabine do canto. 2 adolescentes compartilhavam um milkshake perto da janela, alheios a tudo, exceto um ao outro. E nos fundos, parcialmente escondida por uma viga de suporte, sentava uma mulher e uma menina pequena. Todas as outras mesas tinham pelo menos uma cadeira vazia, exceto a deles. Marco escolheu uma mesa para 2 perto da janela e sentou-se de costas para a parede. Velhos hábitos. A garçonete, Rosa, presumivelmente lhe trouxe água sem perguntar. 10 minutos para aquele hambúrguer. Marco Nadit. Ele verificou seu telefone. 23h47. 13 minutos até o Ano Novo. Vincent havia ligado mais 2 vezes. Marco silenciou o telefone e o colocou virado para baixo na mesa. Com licença. Ele olhou para cima. A mulher da mesa de trás estava a alguns metros de distância, uma mão apoiada no ombro de sua filha. Ela era mais jovem do que ele pensava, talvez 30, com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático. Seu casaco era fino,
remendado em um cotovelo. A menina ao lado dela não podia ter mais de 7 anos, segurando um coelho de pelúcia gasto. Sinto muito incomodá-lo, a mulher disse, mas notei que você está comendo sozinho. E ela hesitou, então gesticulou para trás. Temos mais espaço em nossa mesa se você quiser se juntar a nós para a contagem regressiva. Parece triste. Comer sozinho na véspera de Ano Novo. Marco a encarou. Em seu mundo, as pessoas não se aproximavam dele. Elas esperavam ser chamadas, elas calculavam cada palavra. Esta mulher olhou para ele com simples bondade, nada mais. Eu não quero incomodar, ele se ouviu dizer. Você não está. Ela sorriu. Atingiu seus olhos. Eu sou Ana. Esta é Sophie. A menina acenou timidamente. Marco se levantou. Marco. Ele o seguiu até a cabine de trás, deslizando para se sentar de frente para Ana, enquanto Sophie se aninhava no assento ao lado de sua mãe. A mesa deles tinha os restos de sanduíches de queijo grelhado e sopa de tomate. Um pequeno orçamento estendido cuidadosamente. Nós sempre saímos na véspera de Ano Novo. Ana explicou, pegando seu olhar. É nossa tradição. O pai de Sophie, ela fez uma pausa. Somos só nós agora, mas mantemos a tradição. Isso é legal, Marco disse. E quis dizer isso. Rosa apareceu com seu hambúrguer e uma sobrancelha levantada com o novo arranjo de assentos. Ela colocou o prato sem comentário. Você gostaria de um pouco? Marco empurrou as batatas fritas para o centro da mesa. Os olhos de Sophie se arregalaram, mas ela olhou para a mãe primeiro. Nós já comemos, Ana disse gentilmente. Eu não consigo terminar isso. Marco pegou uma batata frita, então empurrou a cesta mais perto de Sophie. Eu odiaria desperdiçá-las. Ana hesitou, então assentiu. A pequena mão de Sophie se lançou, pegando uma batata frita com a precisão de alguém que entendia o valor da comida. O que o traz a Roses na véspera de Ano Novo? Ana perguntou. Não consegui mesa em nenhum outro lugar. Ela riu. Bem-vindo ao clube, embora eu ache que nossas razões são diferentes. Talvez não tão diferentes quanto você pensa. Eles caíram em uma conversa fácil. Ana trabalhava em 2 empregos. Turnos da manhã em uma lavanderia de hospital. Tardes em um call center. Sophie estava na 2ª série. Amava desenhar. Odiava matemática. Elas moravam a 4 quarteirões de distância. O restaurante era seu luxo 1 vez por mês. Às vezes menos. Marco ouviu. Ele não falou sobre si mesmo. O que ele diria? Eu administro a maior organização criminosa da cidade. Eu ordenei coisas que você não pode imaginar. As pessoas me temem tanto que nem me olham nos olhos. Em vez disso, ele fez perguntas sobre a matéria favorita de Sophie, arte. Sobre a cidade natal de Ana, um pequeno lugar no interior que se foi agora. Sobre o coelho de pelúcia, Senhor Amarelinha, um presente da avó de Sophie. Rosa ligou a pequena TV atrás do balcão. Times Square encheu a tela, a bola descendo lentamente. 1 minuto, alguém gritou da frente. Ana verificou seu relógio, uma coisa digital barata que já tinha visto dias melhores. Faça um desejo, querida. Sophie fechou os olhos com força, lábios movendo-se em silêncio. Marco as observou. Mãe e filha, de mãos dadas na mesa, esperando por algo melhor. Quando foi a última vez que ele esperou? Quando ele parou de acreditar em desejos? A contagem regressiva começou. 10 e 8 e 7. Nana abriu os olhos e pegou Marco olhando para elas. Ela não desviou o olhar. Nem ele. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. Fogos de artifício explodiram lá fora. Os adolescentes se beijaram. O homem velho levantou sua xícara de café para ninguém. Feliz Ano Novo, Ana disse suavemente. Feliz Ano Novo, Marco respondeu. E pela primeira vez em 17 anos, Marco Duca sentiu algo que não conseguia nomear. Algo que não tinha nada a ver com poder ou controle ou respeito conquistado pelo medo. Ele se sentiu como apenas um homem,
compartilhando uma mesa com estranhos que não sabiam que seu nome significava perigo. Sophie bocejou e Ana riu. Hora de te levar para casa, soninho. Marco se levantou quando elas o fizeram. A moda antiga, sua mãe teria dito. Obrigada pela companhia, Ana disse. Foi bom não estar sozinha. Obrigado por me convidar. Elas se agasalharam em seus casacos finos. Marco as observou partir. A mão de Sophie e o senhor amarelinha de Ana aninhados sob seu braço. Rosa veio para limpar a mesa. Você não tocou no seu hambúrguer. Marco olhou para baixo. Ela estava certa. Então, sem reembolsos, mas sua voz era gentil. Aquelas duas vêm uma vez por mês, como um relógio. Ana sempre pede a coisa mais barata e se certifica de que Sophie coma primeiro. Rosa pegou os pratos. Que legal você compartilhar aquelas batatas fritas. Marco deixou uma nota de $100 sob seu copo de água. Lá fora, seu telefone mostrava 23 chamadas perdidas. Mas pela primeira vez em anos, Marco Duca caminhou para casa lentamente, as mãos nos bolsos, observando a neve cair, sentindo-se quase humano. Quase. Marco não foi para casa. Ele se viu caminhando pelos mesmos 4 quarteirões que Ana e Sofia haviam pegado, mantendo uma distância cuidadosa, não a seguindo, apenas certificando-se de que chegassem em casa em segurança. As ruas estavam barulhentas com a celebração. Pessoas saindo de bares, rojões estourando em becos. Perigoso para uma mulher e criança sozinhas. Ele as observou entrar em um prédio de apartamentos estreito, com tinta descascando e um interfone quebrado. A porta não trancava corretamente. Marco fez uma anotação mental, então se conteve. O que ele iria fazer? Mandar alguém consertar a segurança de um prédio aleatório? Sim, uma voz em sua cabeça respondeu. É exatamente isso que você vai fazer. Ele afastou o pensamento e seguiu para sua cobertura no lado leste. O porteiro o cumprimentou com invisibilidade praticada. O elevador subiu silenciosamente. Seu apartamento esperava. 3.000 pés quadrados de mármore e couro e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Vazio. Sempre vazio. Marco serviu-se de uísque. Ele não beberia e ficou na janela. Abaixo a cidade brilhava. Em algum lugar lá fora, Ana provavelmente estava colocando Sophie na cama, lendo sua história, beijando sua testa de boa noite. Coisas simples, coisas normais, coisas que Marco nunca teria. Seu telefone tocou. Vincent de novo. Onde diabos você estava? A voz de Vincent estava tensa. Tivemos uma situação. Cuide disso. Eu cuidei. Mas, Marco, você não pode simplesmente desaparecer na véspera de Ano Novo. As pessoas notam. Elas falam. Deixe-as falar. Silêncio do outro lado, então. Você está bem, chefe? Bem, qual foi a situação? Vincent explicou algo sobre um carregamento e um desentendimento com os russos. Marco ouviu com metade de sua atenção, dando ordens automaticamente. As palavras vinham facilmente. Elas sempre vinham. Esta era a linguagem que ele falava fluentemente. Violência, negociação, controle. Mas sua mente ainda estava naquele restaurante. Parece triste comer sozinho na véspera de Ano Novo. Quando alguém se importou se ele estava triste, Marco, você está aí? Lide com os russos da maneira usual. Eu vou para a cama. Ele desligou antes que Vincent pudesse responder. Mas Marco não foi para a cama. Ele ficou naquela janela até o amanhecer, observando as luzes piscarem pela cidade, imaginando qual pertencia a um apartamento apertado com uma mãe solteira e uma menina que amava desenhar, imaginando o que elas teriam desejado à meia-noite. A alguns quarteirões de distância, Ana trancou a porta do apartamento e testou a maçaneta 2 vezes. O prédio não era seguro, mas era o que elas podiam pagar. Mal. Sophie já estava dormindo no sofá, o único sofá delas, que se abria na única cama delas.
Ana a cobriu com uma colcha que sua mãe havia feito, a única coisa boa que elas haviam trazido de sua vida antiga. Ela fez seu chá com um saquinho reutilizado e sentou-se na cadeira da cozinha, a única sem o balanço. Lá fora, as pessoas ainda estavam celebrando. Ana sentiu o peso familiar de mais um ano se instalando em seus ombros. Mais um ano de mal conseguir. Mais um ano de sorrir para Sophie, fingindo que tudo estava bem. Mas esta noite tinha sido diferente. Aquele homem, Marco, ele parecia tão perdido naquele restaurante, tão deslocado em suas roupas caras. Ana reconheceu aquele olhar. Ela tinha visto isso em seu próprio espelho com frequência suficiente. Solidão. Não importava quanto dinheiro você tinha. Ele tinha sido gentil, no entanto, delicado com Sophie. O jeito que ele tinha empurrado aquelas batatas fritas pela mesa, fingindo que não conseguia terminá-las. Ana tinha visto o cálculo em seus olhos, certificando-se de que Sophie pudesse aceitar sem que parecesse caridade. A maioria das pessoas não pensava assim. Ela bebeu seu chá fraco e fez sua própria resolução de ano novo, a mesma do ano passado. Continuar por Sophie, sempre por Sophie. O radiador rangia, mas não produzia calor. Ana puxou seu casaco mais apertado. O proprietário havia prometido consertá-lo antes do inverno. Isso foi há 3 meses. Ela pensou em Marco novamente, perguntou-se brevemente como era a vida dele. Provavelmente apartamentos quentes e refeições que não vinham da seção de desconto. Mas ele também estava sozinho. Talvez o dinheiro não pudesse comprar tudo. Ana terminou seu chá e subiu cuidadosamente na cama ao lado de Sophie, tentando não acordá-la. Sophie se mexeu, apertando o senhor amarelinha mais forte. Mamãe, ela murmurou, ainda meio adormecida. Estou aqui, querida. Você fez um desejo? Ana alisou o cabelo de Sophie. Eu fiz. Eu também. Eu desejei. Sophie bocejou. Eu desejei que você não tivesse que estar tão cansada. A garganta de Ana apertou. Ela puxou Sophie para mais perto. Esse é um desejo muito bom. O que você desejou? Ana pensou sobre isso. Ela havia desejado a mesma coisa que sempre desejava. Suficiente, dinheiro suficiente, tempo suficiente, força suficiente para continuar protegendo esta pessoa pequena e perfeita que confiava nela completamente. Mas ela disse, eu desejei que fôssemos felizes. E somos, não somos? Sophie assentiu contra o ombro dela. Sim, esta noite foi divertida. Aquele homem era legal. Ele era. Você acha que vamos vê-lo novamente? Ana pensou no relógio caro, no casaco sob medida, no jeito que ele se portava como alguém importante. Os mundos deles se sobrepuseram por 1 hora em um restaurante, em uma noite do ano em que tudo parecia possível. Provavelmente não, querida. Mas tudo bem. Algumas pessoas estão destinadas a estar em nossas vidas por um curto período. Sophie aceitou isso com a fácil sabedoria de uma criança e adormeceu novamente. Mas Ana permaneceu acordada, ouvindo o prédio se assentar e ranger ao redor delas, perguntando-se sobre o homem triste que não conseguiu uma mesa na véspera de Ano Novo, perguntando-se se ele tinha chegado em casa em segurança, perguntando-se se ele tinha alguém esperando por ele. Marco acordou às 6 como sempre. Seu corpo não entendia feriados. A cobertura estava silenciosa, exceto pelo zumbido do sistema de controle climático mantendo perfeitos 21 Nirdeg. Sua cama era king-size californiana com lençóis de algodão egípcio, um colchão que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Ele havia dormido 4 horas e acordou sentindo que não tinha dormido nada. Ele fez um expresso em sua máquina italiana importada e ficou na janela novamente. Dia de Ano Novo. A cidade parecia de ressaca, ruas silenciosas, confetes espalhados como sonhos abandonados. Seu telefone mostrava 37 mensagens. Ele as ignorou todas. Em vez disso, Marco fez algo que não fazia há anos. Ele preparou seu próprio café da manhã. Ovos mexidos levemente queimados. Torrada muito escura de um lado.
Café que era realmente muito forte até para ele. Tinha um sabor melhor do que qualquer coisa que seu chefe particular já havia preparado. Ele comeu de pé na ilha da cozinha. E quando terminou, não sabia o que fazer com a panela suja. Onde ela ia? Ia para aquele grande eletrodoméstico, a lava-louças. Ele a encarou por um minuto inteiro antes de deixá-la na pia. Alguém cuidaria, alguém sempre cuidava. Marco tomou banho, vestiu roupas casuais que ainda custavam uma fortuna e percebeu que não tinha para onde ir. Sem reuniões no dia de Ano Novo, sem obrigações, apenas horas vazias se estendendo à frente. Ele pensou nas palavras de Ana. Parecia triste. Comer sozinho na véspera de Ano Novo. E sobre comer sozinho todos os dias? Seu telefone tocou. Vincent, feliz Ano Novo, Marco respondeu. Precisamos falar sobre a situação russa, eu disse. Cuide disso. Eu cuidei. Mas há algo mais. Vincent fez uma pausa. Tem havido conversa sobre você. As pessoas notaram que você não estava em nenhum dos lugares habituais na noite passada. Então isso faz você parecer fraco. Imprevisível. Marco riu. Um som sem humor. Eu perdi uma festa, Vincent. Em nosso mundo, isso é suficiente. Você sabe disso. Ele sabia disso. Imagem era tudo. Reputação era moeda. Mostre fraqueza uma vez e os lobos começam a circular. Estarei no escritório amanhã, Marco disse. Horário normal. Bom, isso é bom. Vincent parecia aliviado. A propósito, feliz ano novo, chefe. Marco desligou e olhou ao redor de sua cobertura. 2 de 300 pés quadrados de nada que importasse. Ana acordou com Sophie cutucando sua bochecha. Mamãe, o aquecedor não está funcionando de novo. Ana podia ver sua respiração na luz da manhã. Ela puxou Sophie de volta para debaixo da colcha. Eu sei, querida, venha aqui. Vamos nos aquecer juntas. Elas ficaram ali por alguns minutos. O pequeno corpo de Sophie apertado contra o dela. Ana calculou rapidamente. O proprietário não atenderia em um feriado. O aquecedor elétrico poderia ajudar, mas elas já haviam queimado um fusível no mês passado, usando-o demais. A conta de luz já estava alta. Que tal termos um dia aconchegante? Ana disse alegremente. Faremos panquecas e chocolate quente e você pode desenhar enquanto eu faço um pouco de trabalho. No dia de Ano Novo, apenas um pouco de trabalho. Ana havia trazido arquivos do call center, entrada de dados que ela poderia fazer por um pagamento extra, taxas de feriado. Ela não podia se dar ao luxo de recusar isso. Elas se levantaram, Ana envolvendo a colcha em torno de ambas, enquanto arrastavam os pés até a cozinha. O apartamento era pequeno. Um quarto que servia como quarto e sala de estar. Uma cozinha minúscula mal grande o suficiente para se virar. Um banheiro com um chuveiro que só funcionava em ângulos específicos. Mas era delas, e era seguro. Principalmente Ana fez panquecas com o resto de seu leite e ovos. Ela deu 3 a Sophie, pegou um para si mesma. Sophie não percebeu. Ela estava tagarelando sobre um desenho. Ela queria fazer algo com fogos de artifício e estrelas. Isso parece lindo, Ana disse lavando a louça em água fria porque a água quente demorava muito para aquecer e custava extra. Ela observou Sophie montar seus materiais de desenho no chão, um punhado de giz de cera e um saco plástico, papel que ela trouxe da escola. A alegria no rosto de sua filha era completa. Isso, Ana pensou, isso é o que importa. Não o radiador quebrado, ou as paredes finas, ou o fato de que ela tinha R$ 47 para durar até o próximo contra-cheque. Nem as contas do cartão de crédito empilhadas em cima da geladeira, ou a carta da escola de Sophie sobre taxas de almoço não pagas. Apenas este momento, Sophie cantarolando enquanto desenhava, segura e alimentada e amada. Ana se sentou à mesa da cozinha com seus arquivos de trabalho. O apartamento estava frio o suficiente para que ela pudesse ver sua respiração. Então ela fez outra xícara de chá apenas para aquecer as mãos na caneca.
Ela pensou na noite passada sobre a estranha gentileza de compartilhar uma mesa com um estranho. Marco, ela se perguntou o que ele estava fazendo agora. Provavelmente em algum lugar quente, em algum lugar confortável. Ela esperava que ele não estivesse sozinho. Então ela afastou o pensamento e se concentrou em sua entrada de dados. Seus dedos lentos no frio. Sua mente já calculando como esticar 47 hebréus em mantimentos, passagem de ônibus e talvez um pequeno pagamento para o aluguel que estava para vencer. Lá fora, a cidade acordava lentamente. Em coberturas de luxo e apartamentos apertados, as pessoas começaram seu ano novo. A maioria nunca saberia como a outra metade vivia. Marco Duca estava em sua janela, olhando para nada. Ana Shin debruçada sobre seu trabalho, ignorando o frio. Ambos pensando, sem saber, em uma mesa compartilhada e desejos à meia-noite. Ambos mudaram de maneiras que ainda não entendiam. Marco disse a si mesmo que não voltaria àquele bairro. Em 3 de janeiro, ele voltou. Ele tinha uma reunião do outro lado da cidade, uma fachada de negócios legítima que precisava de sua assinatura em papéis. Ele poderia ter enviado alguém. Deveria ter enviado alguém. Em vez disso, ele dirigiu sozinho. E no caminho de volta, seu carro de alguma forma acabou na 7ª rua. Apenas de passagem, ele disse a si mesmo. O Rose's Diner estava fechado. Uma placa manuscrita dizia, volta em 5 de janeiro. Marco dirigiu mais 2 quarteirões, então parou. O que ele estava fazendo, procurando por elas? Para qual propósito? Para dizer olá a uma mulher e criança com quem ele passou 1 hora. Ele estava prestes a partir quando a viu. Ana saindo de um pequeno supermercado, sacolas reutilizáveis em cada mão. Ela usava o mesmo casaco fino, um gorro de tricô puxado para baixo contra o vento de janeiro. Nenhuma Sophie provavelmente na escola. Marco a observou parar na esquina, largar uma sacola para verificar algo em sua bolsa. Ela puxou uma pequena bolsa de moedas, abriu-a, contou o que havia dentro. Mesmo à distância, Marco podia ver seus ombros caírem ligeiramente. Ela pegou suas sacolas e começou a andar. Marco saiu de seu carro. Ana. Ela se virou surpresa. Reconhecimento brilhou em seu rosto, seguido por um prazer genuíno. Marco, o cara do ano novo. Ele sorriu apesar de si mesmo. Esse sou eu. O que você está fazendo neste bairro? Ela trocou as sacolas de mão. Você não me parece alguém que compra no Savemore. Reunião perto. Vi você andando. Ele gesticulou para as sacolas. Posso ajudar? Oh, estou bem. São apenas 2 quarteirões. Eu insisto. Ana hesitou. Então lhe entregou uma sacola. Ok. Mas só porque uma delas tem latas e meu ombro tem me incomodado. Eles caminharam juntos. Marco olhou na sacola. Tudo de marca própria. Latas amassadas da lixeira de desconto. Um pão com preço reduzido para venda rápida. Como está a Sophie? Ele perguntou. Bem, ela tem desenhado sem parar desde o ano novo. Ela desenhou o restaurante. Na verdade, colocou nós 3 na mesa. Ana riu. Ela te fez muito alto. Licença artística. Ela perguntou se nós te veríamos de novo. Eu disse a ela, provavelmente não, mas aqui está você. Ana olhou para ele curiosamente. Você mora por aqui? Não. Lá do leste. Ah, ela assentiu assim. Explicou algo. O que você faz, Marco? Para trabalhar. Ele se preparou para essa pergunta. Negócios de família, importação e exportação. Isso parece impressionante. É principalmente papelada chata. Eles viraram na rua dela. Ana diminuiu o passo enquanto se aproximavam de seu prédio. Esta sou eu. Marco olhou para a pintura descascando, o interfone quebrado, os degraus de concreto rachados. Bairro legal. Ana percebeu algo em seu tom. Não é muito, mas o aluguel é. Ela se conteve. É casa. Eu não quis dizer. Está tudo bem, mas a voz dela esfriou ligeiramente. Obrigado por carregar a sacola. Marco a entregou, sentindo que tinha cometido um erro, mas sem saber qual. Ana,
Mana. Sophie irrompeu pela porta da frente do prédio, ainda com sua mochila escolar. Uma mulher mais velha, talvez 70, com olhos gentis, a seguiu para fora. Eu te disse para esperar lá dentro, Sophie, a mulher disse. Mas eu vi a mamãe. Sophie parou quando notou Marco. É o homem do ano novo. Marco. Ela se virou para a mulher mais velha. Senhora Chum, este é Marco. Marco, minha vizinha, senhora Chum. Ela cuida da Sophie depois da escola apenas até a Ana chegar em casa. A senhora Chum disse, estudando Marco com olhos afiados que não perdiam nada, o que geralmente é bem agora. Eu trabalho até às 3, Ana explicou. A senhora Chum é uma salvadora. Marco acenou para a senhora Chum, que acenou de volta com o cansaço de alguém que já tinha visto o suficiente da vida para confiar cuidadosamente. Você a confortou? Sophie perguntou a Marco. Espero que sim. O filho da Sophie, não. Ana disse rapidamente. Marco está apenas me ajudando a carregar as compras, mas vamos comer espaguete. A mamãe faz um espaguete muito bom. As bochechas de Ana coraram. Tenho certeza de que Marco tem planos. Eu não tenho, Marco se ouviu dizer. Silêncio. Os olhos da senhora Chum se estreitaram. Ana parecia dividida entre a polidez e o pânico. Quer dizer, se não for uma imposição, Marco acrescentou. Mas eu entendo se for apenas espaguete, Ana disse cuidadosamente. Nada chique. Eu gosto de espaguete. Sophie aplaudiu. A senhora Chum parecia querer objetar, mas não conseguia encontrar os motivos. Ana olhou para Marco como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Ok, então, ela disse finalmente, mas estou te avisando. Nosso apartamento é pequeno. Não me importo com pequeno. A senhora Chum tocou o braço de Ana. Eu te vejo amanhã, querida. Sophie foi maravilhosa hoje. Ela olhou para Marco. Prazer em conhecê-lo, senhor Marco. O jeito que ela disse soou como um aviso. Marco seguiu Ana e Sophie subindo 3 lances de escada. O elevador estava quebrado. Ana explicou apologeticamente. O corredor cheirava a comida e carpete velho. Ana destrancou 3 fechaduras separadas em sua porta. Bem-vindo ao nosso palácio, ela disse com ironia, empurrando a porta para abrir. Marco entrou e entendeu imediatamente por que Ana havia tentado recusar. O apartamento era menor que seu closet. Cada centímetro era utilizado. O sofá-cama, a minúscula cozinha, a única prateleira de livros, os desenhos colados em cada superfície de parede disponível. A obra de arte de Sophie, dezenas delas. Flores e casas e bonecos de palito. Os sonhos de uma criança cobrindo as paredes da pobreza. É perfeito, Marco disse. E estranhamente, impossivelmente, ele quis dizer isso. Ana largou suas compras, observando o olhar ao redor de seu pequeno mundo. Ela não tinha ideia de que acabara de convidar um monstro para jantar. Mas Marco, parado naquele apartamento apertado, sentiu-se mais em casa do que em 17 anos. O espaguete era macarrão simples de marca de supermercado, molho de pote, um pouco de alho em pó para dar sabor. Ana se desculpou 2 vezes por não ter almôndegas. Sophie arrumou a mesa com pratos descombinados e guardanapos de papel dobrados em triângulos. Marco comeu como se estivesse morrendo de fome. Isso é muito bom, ele disse, e não estava mentindo. Ana sorriu. Você é muito gentil, mas eu sei que é básico. Às vezes o básico é o melhor. Depois do jantar, Sophie mostrou a Marco seus desenhos. Ele sentou no chão com ela, olhando cada um seriamente e fazendo perguntas. Que tipo de flor era essa? Por que o céu era roxo? Sophie respondeu com a lógica confiante de uma criança de 7 anos, e Marco ouviu como se ela estivesse explicando física quântica. Ana lavou a louça, observando-os da cozinha. Algo sobre isso parecia errado. Não errado ruim, apenas estranho. Homens como Marco, educados, ricos, claramente de um mundo diferente, não se sentavam em pisos de apartamentos com filhos de outras pessoas. Eles não carregavam compras,
ou comia o nosso molho sem reclamar. Quem ele realmente é? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de sua supervisora do call center. Você pode pegar um turno duplo amanhã? Stacy ligou doente. O coração de Ana afundou. Turno duplo significava 14 horas. Significava pedir à Sra. Chung para ficar com Sophie até mais tarde. Significava chegar em casa exausta, mas também significava tempo e meio depois de 8 horas. Ela respondeu por mensagem. Sim, tudo bem? Marco havia se levantado, deixando Sophie colorir. Bem, apenas coisas do trabalho. Ele assentiu, mas parecia querer dizer algo mais. Em vez disso, eu deveria ir. Está ficando tarde. Claro. Ana o acompanhou até a porta, o que levou exatamente 4 passos. Obrigada pela companhia no jantar. Sophie adorou. Obrigado por me receber. Marco parou na soleira da porta. Ana, se você precisar de alguma coisa. Estamos bem, ela disse rapidamente. Muito rapidamente. Os olhos dele diziam que ele não acreditava nela, mas ele assentiu. Boa noite. Ana trancou as 3 fechaduras atrás dele e se encostou na porta. Eu gosto dele, mamãe. Sophie chamou do chão. Eu também, querida, mas ele é apenas alguém que conhecemos. Não se apegue demais. Sophie não respondeu, já absorta em seu desenho. Ana começou a planejar o turno duplo de amanhã e tentou não pensar nos olhos de Marco quando ele olhou ao redor do apartamento delas, não com pena, mas com algo mais. Algo que parecia quase desejo. O motorista de Marco estava esperando lá fora, parecendo aliviado. Chefe, Vincent está tentando te contatar. Marco entrou no carro e verificou seu telefone. 12 chamadas perdidas. Ele ligou de volta. Onde diabos você esteve? A voz de Vincent estava áspera de preocupação. Você não pode simplesmente desaparecer no meio do dia. Não depois. Depois do quê? Os Costellos estão fazendo barulho. Eles acham que você está distraído, fraco. Marco fechou os olhos. Eu não sou fraco. Então pare de agir como se fosse. Você está fora há 1 semana, Marco. As pessoas notam. Elas falam. E quando falam, começam a ter ideias. Que tipo de ideias? O tipo que mata pessoas. As suas ou as deles. De qualquer forma, é uma bagunça. Marco olhou pela janela. Eles estavam dirigindo para longe do bairro de Ana, de volta para o lado dele da cidade. Os edifícios ficavam mais altos, mais limpos, mais caros a cada quarteirão. Eu cuido disso, ele disse. Amanhã marque uma reunião com os Costellos. Lembre-os porque eles não querem me testar. Vincent ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza de que está bem, chefe? Porque se algo está acontecendo, se há um problema, você pode me dizer. Marco quase riu. O que ele diria? Eu jantei com uma mãe solteira e sua filha e por 90 minutos me senti como uma pessoa normal em vez de um homem coberto de sangue. Não há problema, Marco disse. Eu te vejo amanhã. Ele desligou e disse ao motorista para levá-lo para casa. Mas naquela noite, em sua cobertura vazia, Marco não conseguiu dormir. Ele continuou pensando nos desenhos de Sophie colados naquelas paredes, em Ana contando moedas em um supermercado, nas 3 fechaduras de uma porta que não impediria ninguém que realmente quisesse entrar. Ele abriu seu laptop e pesquisou registros de propriedades. Encontrou o prédio de Ana, encontrou o proprietário, um homem chamado Dmitry Volkov, conhecido por administrar propriedades em favelas e ignorar violações. Marco fez uma anotação. Então ele a apagou. Então ele a fez novamente às 2 da manhã. Ele enviou uma mensagem criptografada para um de seus advogados. Nada direto. Apenas uma pergunta sobre investimentos imobiliários anônimos e direitos dos inquilinos. Às 3 da manhã, seu telefone vibrou. Vincent Castellano, reunião marcada para o meio-dia. Armazém na 5ª Rua. Marcos olhou para a mensagem. Este era o mundo dele. Armazéns e ameaças e homens que respeitavam apenas a violência, não apartamentos apertados, e molho de pote e desenhos de crianças. Ele precisava parar com isso.
Parar de ver Ana, parar de pensar nela, parar de se importar se o radiador dela funcionava ou se as fechaduras aguentavam. Era perigoso para ele, sim, mas mais importante para ela. Homens na vida de Marco não tinham amigos. Eles tinham ativos ou ameaças. E se alguém pensasse que Ana era importante para ele digitou uma resposta para Vincent. Eu estarei lá. Então ele olhou para a nota sobre o proprietário de Ana. Ele deveria deletá-la. Ele não o fez. Em vez disso, Marco Duca deitou em sua cama, cara em sua cobertura com controle climático e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ajudaria a Ana mais uma vez anonimamente, cuidadosamente. Então ele desapareceria da vida dela antes que sua sombra caísse sobre ela e Sophie. Antes que o monstro mostrasse a elas o que ele realmente era. Parecia simples. Era tudo menos isso. Ana sabia que algo estava errado quando viu o papel colado na sua porta. Ela tinha acabado de terminar o seu turno duplo. 14 horas a pedir desculpas a clientes zangados por problemas que ela não conseguia resolver. Os seus pés doíam, a sua cabeça latejava, e ela tinha perdido o momento de deitar a Sophie na cama. A senhora Chun tinha ficado até tarde novamente, recusando o pagamento como sempre, o que só fazia a Ana sentir-se pior. O aviso estava impresso em um papel timbrado com aparência oficial. Aviso de violação de contrato de arrendamento locatários. 1.877 a pagar dentro de 72 horas ou enfrentar processos de despejo. As mãos de Ana tremeram enquanto ela lia. Ela estava lá atrasada há apenas um mês. 1.200 bares. De onde veio o resto? Ela destrancou a porta silenciosamente. A senhora Chun estava de dormir na cadeira. Sophie enrolada no sofá debaixo da colcha. Ana tocou suavemente o ombro da senhora Chun. Oh, querida, eu adormeci. A senhora Chun levantou-se rigidamente. Sophie jantou e fez o seu dever de casa. Ela é uma menina tão boa. Obrigada. Eu não sei o que faria sem você. Bobagem. Ela é uma alegria. A senhora Chun notou o papel na mão de Ana. O que é isso? Ana tentou escondê-lo, mas a senhora Chun foi muito rápida. Aquele bandido, a senhora Chun sibilou, lendo o aviso. Ele está a adicionar taxas que não existem. Ele faz isso a todos quando os quer fora. Por que ele nos iria querer fora? O inspetor de construção veio na semana passada. Citou-o por violações. Agora ele está a tentar esvaziar o prédio antes que a cidade o force a consertar as coisas. O rosto da senhora Juna endureceu. Ele já fez isso antes. Força as pessoas a sair, depois renova e duplica o aluguel. As pernas de Ana sentiram-se fracas. Eu não consigo pagar isto. Mesmo que eu pudesse, eu não consigo pagar uma mudança. Não te atrevas a pagar-lhe 1 centavo a mais do que você. Na verdade. Oh, mas se eu não o fizer, ele vai nos despejar. Deixe-lo tentar. Eu conheço um advogado de assistência jurídica. Senhora Chun, eu não consigo pagar um advogado. Eu mal consigo pagar as compras. Os olhos da mulher mais velha suavizaram. Ana, eu vou resolver isso. Ana dobrou o aviso e tentou sorrir. Eu sempre consigo. Depois que a senhora Chun saiu, Ana sentou-se à mesa da cozinha com sua calculadora e extrato bancário. Os números não mentiam. Ela tinha 214 dólares. O aluguel venceria em 5 dias. O aluguel real, 1.200, mais o que ela pudesse negociar para baixar esse valor falso. Ela poderia pedir horas extras, poderia pular refeições, diminuir os almoços de Sophie. Não, isso não. Nunca isso. Ela poderia ligar para a irmã na Califórnia. Aquela que lhe disse para voltar para casa quando o pai de Sophie a deixou. Aquela que disse, eu te avisei. Então, quando Ana tentou se virar sozinha na cidade, Ana preferiria dormir na rua. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Olá, Ana, é Marco. Peguei seu número nas páginas brancas. Espero que não seja estranho. Só queria agradecer novamente pelo jantar. Os desenhos de Sophie alegraram meu dia. Ana olhou para a mensagem.
Marco, o homem que apareceu 2 vezes em sua vida como uma espécie de anjo da guarda, o homem que claramente tinha dinheiro, que provavelmente nunca se preocupou com o aluguel em toda a sua vida. Ela poderia perguntar a ele. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Não, absolutamente não. Ela o conhecia por um total de 3 horas. Você não pede dinheiro a quase estranhos, mesmo que eles pareçam gentis. Especialmente se eles parecem gentis. Esses eram os que iriam querer algo em troca eventualmente. Ana deletou o rascunho da mensagem. Ela não tinha percebido que havia começado a digitar. Ela respondeu. Nada estranho. Sophie pergunta sobre você. Obrigado por ser tão fofo com ela. Sua resposta veio rapidamente. Ela é uma criança especial. Você está fazendo um ótimo trabalho. A garganta de Ana apertou. Ela digitou. Obrigado. Isso significa muito. Ela queria digitar mais. Queria derramar seu medo e exaustão. Queria perguntar se sua oferta de ajuda tinha sido real. Se ele tinha falado sério. Se talvez. Ela largou o telefone. Em vez disso, Ana pegou seu laptop e começou a procurar trabalho de fim de semana. Qualquer coisa. Empregos de limpeza, babá, serviços de entrega. Ela preencheu formulários até seus olhos embaçarem, até as palavras se misturarem. Sophie se mexeu no sofá. Nana, aqui mesmo, querida. Você vem para a cama, logo. Volte a dormir. Sophie adormeceu novamente, confiando completamente que a mamãe resolveria tudo. Essa confiança era o peso mais pesado que Ana carregava. Ela olhou para o aviso de despejo novamente. 72 horas. 3 dias para encontrar 1.800 ou perder o único lar que Sophie já conhecera. Ana colocou a cabeça nas mãos e se permitiu chorar silenciosamente para que Sophie não ouvisse apenas por 1 minuto, apenas para liberar a pressão que se acumulava em seu peito. Então ela enxugou os olhos, fez um plano e começou a executá-lo. Primeiro, ligar para o proprietário pela manhã, tentar negociar. Segundo, pegar todo o turno extra disponível. Terceiro, vender tudo o que pudesse poupar. Quarto, rezar. Seu telefone vibrou novamente. Marco, se você precisar de alguma coisa, é sério. A qualquer momento. Ana olhou para aquelas palavras por um longo tempo. Então ela desligou o telefone e foi para a cama ao lado de sua filha. Alguns problemas, ela disse a si mesma. Você tinha que resolver sozinha. Ela não tinha ideia de que do outro lado da cidade, Marco já estava resolvendo para ela. E que sua solução traria um perigo que nenhum dos dois poderia imaginar. Marco sentou-se em frente a Dmitry Volkov em uma cafeteria em terreno neutro. Volkov estava na casa dos 50, corpulento, com o tipo de bronzeado que vinha de casas de férias em lugares quentes. Ele usava muito perfume e um anel de mindinho que gritava em segurança. Senhor Duca, disse Volkov, avaliando Marco. Eu geralmente não faço reuniões com pessoas que não conheço. Você vai querer fazer esta. Marco deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estavam registros de propriedades, violações de construção e uma oferta muito generosa, 20% acima do valor de mercado para todo o portfólio de imóveis de aluguel de Volkov. Os olhos de Volkov se arregalaram. Você quer comprar todos eles através de uma empresa de fachada. A transação seria completamente legal, completamente limpa. Marco se recostou. Você sai com mais dinheiro do que essas propriedades valem e não terá mais que lidar com inspetores de construção. Por que você pagaria a mais? Estou investindo no bairro. Desenvolvimento de longo prazo. Era uma mentira, mas uma crível. Volkov folheou os papéis. E Marco podia ver a ganância calculando por trás de seus olhos. Há uma condição, Marco disse. Todos os inquilinos atuais permanecem em suas taxas de aluguel existentes por um mínimo de 2 anos. Volkov franziu a testa. Isso corta as margens de lucro. Estou ciente de que a oferta considera isso. Preciso pensar nisso. Você tem 24 horas, Marco se levantou. Depois disso, a oferta expira e eu buscarei outras propriedades na área.
Ele saiu antes que Volkov pudesse responder. No carro, Vincent estava esperando com um olhar que dizia que eles precisavam conversar. Isso foi interessante, Vincent disse cuidadosamente. Negócios são negócios. Negócios são comprar propriedades em favelas por 20% acima do valor. Vincent se virou no banco. Marco, o que está acontecendo? Diversificação. Estávamos muito concentrados nas operações portuárias. A voz de Vincent era plana. Eu te conheço há 15 anos. Isso não é diversificação. Isso é pessoal. Marcos olhou pela janela. Deixe pra lá, Vincent. Há uma mulher, não há? Alguém nesses prédios. Quem? Eu disse, deixe pra lá. Vincent emudeceu, mas a tensão no carro era densa. Finalmente os Costellos estão ficando impacientes. Eles querem saber quando você vai se encontrar com eles. Diga a eles amanhã. Você disse isso ontem. A mandíbula de Marco apertou. Então diga a eles que estou ocupado construindo um império enquanto eles estão ocupados falando bobagens. Vincent suspirou. Você está jogando um jogo perigoso em várias frentes. Eu sei o que estou fazendo. Você sabe? Porque de onde eu estou sentado, você está fazendo movimentos que não fazem sentido. O ar gelou. Vincent sabia que havia cruzado uma linha, mas não recuou. Estou tentando te manter vivo. Esse é o meu trabalho. E agora você não está facilitando. Marco queria ficar zangado. Queria calar Vincent completamente. Mas a verdade era que Vincent estava certo. Cada decisão que ele tomou na semana passada havia sido nublada por pensamentos de Ana e Sophie naquele apartamento frio. Cuide de Volkov, Marco disse calmamente. Certifique-se de que ele aceite o acordo. Se ele não o fizer, encontre um caminho diferente. Um caminho diferente, significando o quê? O que for preciso. Mas mantenha a legalidade. Não quero nenhuma conexão de volta na mim. Vincent o estudou. E a mulher, se ela descobrir que você está por trás disso, ela não descobrirá. E se ela descobrir, Marco não respondeu. Na manhã seguinte, Ana ligou para o escritório de Dmitry Volkov 12 vezes antes que ele atendesse. Senhor Volkov, aqui é Ana Schum, do 3B. Recebi um aviso sobre Sim. Sim, o aviso. Esqueça. Ana piscou. Sinto muito. O prédio foi vendido. A nova propriedade assume na próxima semana. Eles estão lidando com todos os acordos de inquilinos. Seu aluguel permanece o mesmo e todas as taxas de violação são anuladas. Eu não entendo. Vendido para quem? Empresa de desenvolvimento. Não se preocupe. Você está bem. Melhor do que bem. Eles estão consertando o aquecedor e a segurança, tudo. A linha ficou muda. Ana estava em sua cozinha, telefone na mão, completamente confusa. Prédios não são vendidos da noite para o dia. Proprietários como Volkov não anulam taxas por gentileza. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Marco. Espero que esteja tendo um bom dia. Ana olhou para a mensagem. Então, para o seu aviso de despejo, então de volta para a mensagem. Não, era impossível. Marco não poderia ter. Ele não faria? Ela digitou. Você fez algo? 3 pontos apareceram, depois desapareceram. Depois apareceram novamente. Finalmente. O que você quer dizer? Meu proprietário acabou de ligar. O prédio foi vendido. Todas as minhas taxas se foram. Longa pausa. Isso é uma ótima notícia. Deve ser sua semana de sorte. Ana queria acreditar nele. Queria aceitar essa incrível coincidência pelo valor de face, mas o momento era perfeito demais. Ela digitou. Marco, se você teve algo a ver com isso, eu não posso aceitar. Ana, eu prometo a você, eu não comprei seu prédio, e tecnicamente isso era verdade. Marco não o havia comprado. Sua corporação de fachada havia, através de 3 camadas de entidades legais que não podiam ser rastreadas até ele. Ana olhou para a mensagem dele. Ela queria insistir para exigir a verdade. Mas Sophie a estava chamando, pedindo café da manhã, e o alívio de não ser despejada era avassalador. Ela digitou.
Ok, obrigada por ser um amigo. Marcos olhou para aquela palavra. Amigo, ele acabara de cometer fraude corporativa e usou táticas de intimidação para ajudá-la. Amigos não faziam isso, mas monstros fingindo ser humanos sim. A família Castellano notou tudo. Tony Castellano sentou-se em seu restaurante, uma fachada para lavagem de dinheiro, mas a massa era legitimamente excelente, e ouviu seu primo Frank falar sobre as atividades recentes de Marco Duca. Ele comprou 6 prédios no lado oeste, pagou acima do valor de mercado através de empresas de fachada, mas nós rastreamos. Frank deslizou fotos pela mesa. Os prédios são todos de baixa renda, com aluguel controlado, sem lucro. Não faz sentido. Tony estudou as fotos. Duca não faz movimentos que não fazem sentido. Exatamente. Então, o que ele está tramando? Talvez ele esteja ficando mole. O irmão de Tony sugeriu rindo. Tony não riu. Homens moles não administram organizações como a dos Ducas por 17 anos. Há um ângulo que não estamos vendo. Frank pegou mais fotos. Há algo mais. Duca foi avistado naquele bairro várias vezes, sempre sozinho, sem segurança. Uma vez ele foi visto carregando compras para um dos prédios. Compras. S parou de rir. Prédio 447, apartamento 3B. A inquilina é Ana Chun. Mãe solteira. Trabalha 2 empregos. Sem antecedentes criminais. Sem conexões. Podemos encontrar Frank Linden. Chefe. Eu acho que Duca arranjou uma namorada. Tony ficou em silêncio por um longo momento. Uma civil. Parece que sim. Isso era interessante. Homens como Marco Duca não tinham vidas pessoais. Eles tinham ativos e passivos, movimentos e contramovimentos. Uma namorada, especialmente uma pobre e vulnerável, era uma fraqueza. E fraquezas poderiam ser exploradas. Não toque nela. Tony disse, ainda não, apenas observe, quero saber. Toda vez que Duca se aproxima daquele bairro, toda vez que ele faz uma ligação, envia dinheiro, qualquer coisa conectada a essa mulher. O que você está pensando? S perguntou. Tony sorriu. Estou pensando que Marco Duca acabou de nos dar a alavancagem que estávamos procurando. Marco não tinha ideia de que estava sendo seguido. Ele estava muito distraído, muito focado em garantir que sua intervenção permanecesse anônima. Ele havia ordenado os reparos do prédio através de empreiteiros que não sabiam quem estava realmente pagando-os. Ele havia mandado atualizar a segurança, consertar o aquecedor, o elevador quebrado finalmente reparado. Tudo isso lavado através de entidades legais suficientes para que Ana nunca rastreasse isso até ele. Vincent o havia avisado. Você está sendo descuidado. Estou sendo cuidadoso. Cuidadoso seria ficar longe dela completamente. Marco o havia ignorado. E agora, dias depois da venda do prédio, ele se viu passando pelo apartamento de Dana novamente, apenas para ver se os reparos estavam sendo feitos. O elevador funcionava. O aquecimento estava ligado. Ele podia sentir no corredor. O prédio cheirava menos a mofo e mais a tinta fresca. Bom, ele estava prestes a sair quando a voz de Sophie ressoou da escadaria. Marco. Ela veio correndo do quarto andar. Ana correndo atrás dela. Sophie, vá devagar nas escadas. Ana parou quando viu Marco. Sua expressão era complicada. Oi. Marco se sentiu pego. Eu estava apenas no bairro novamente. E o tom de Ana não era exatamente acusatório, mas próximo. Você está muito neste bairro para alguém que mora no lado leste. Sophie pegou a mão de Marco. Venha ver. O elevador funciona agora. E nosso apartamento está quente. Os homens legais consertaram tudo. Isso é maravilhoso, Marco disse, não olhando nos olhos de Ana. É maravilhoso, Ana disse cuidadosamente. Quase maravilhoso demais. Como um milagre. Mamãe diz que temos sorte. Sophie continuou, alheia à atenção. Mas acho que alguém está nos ajudando. Como um anjo da guarda, a garganta de Marco estava apertada. Tenho certeza de que é apenas um bom momento. Bom momento, Ana repetiu.
Ela olhou para ele por um longo momento. Marco, posso falar com você a sós? Eu vou ver a Xuxum. Sophie anunciou já correndo em direção às escadas. Pegue o elevador! Ana gritou atrás dela. Então ela se virou para Marco. Ande comigo! Eles saíram. O ar de janeiro era cortante e frio. Ana puxou o casaco, ainda o mesmo fino, mais apertado em torno de si. Não sou estúpida, ela disse baixinho. Prédios como o meu não são vendidos da noite para o dia. Proprietários como Volkov não anulam taxas e empreiteiros não consertam tudo em 4 dias, a menos que alguém esteja pagando muito dinheiro para eles trabalharem rápido. Marco não disse nada. Na mesma semana em que te conto sobre meus problemas, todos eles desaparecem. Ana parou de andar e o encarou. Você fez isso, não fez? Marco queria mentir, deveria mentir, mas olhando para ela, para esta mulher que lhe mostrou bondade, sem esperar nada em troca, ele não conseguiu. Eu ajudei, ele admitiu anonimamente. Por quê? Porque eu podia. Isso não é uma razão. Porque você não deveria ter que se preocupar com aquecimento e fechaduras quebradas. Porque Sophie não deveria ter que desenhar em um apartamento gelado. A voz de Marco era áspera. Porque por uma noite, você me fez sentir como uma pessoa em vez de um ele parou. Em vez de um quê? Em vez de um monstro. Em vez de alguém coberto de sangue. Em vez de um homem que ordenou coisas que a horrorizariam. Em vez de alguém sozinho, ele terminou. Os olhos de Ana estavam úmidos. Marco, eu não posso aceitar isso. É demais. Eu nem te conheço. Você não precisa aceitar. Já está feito. O prédio está vendido. Os reparos estão feitos. Não há ninguém fazendo isso. Quanto você gastou? Não importa. Para mim importa. A voz dela falhou. Eu não posso dever tanto a alguém. Eu não posso. O que você quer de mim? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Nada. Eu não quero nada de você. Ninguém faz algo assim por nada. Marco se aproximou. Ana, eu prometo que não há amarras, sem expectativas. Eu só queria ajudar. Ela examinou seu rosto procurando a mentira. Mas Marco estava dizendo a verdade. Essa única verdade, pelo menos. Eu não te entendo, ela sussurrou. Eu não me entendo ultimamente. Eles ficaram no frio, o hálito embaçando entre eles. Obrigada, Ana disse finalmente. Eu não gosto e não sei como me sentir sobre isso, mas obrigada. Sophie tem estado tão feliz, quente, segura. Isso importa mais do que o meu orgulho. Marco assentiu, não confiando em si mesmo para falar. O que nenhum dos dois sabia era que do outro lado da rua, em um carro escuro, Frank Castellano estava tirando fotos. Provas de conexão, provas de fraqueza, provas que mudariam tudo. O telefone de Marco tocou às 2 da manhã. A voz de Vincent estava tensa. Temos um problema. Marco acordou instantaneamente. Fale. Os Costellos sabem sobre a mulher. Eles estavam observando o prédio dela. Eles têm fotos de vocês juntos. Gelo inundou as veias de Marco. Quando? Já faz pelo menos uma semana. Eles acabaram de fazer a jogada deles. Deixaram uma mensagem no armazém. Eles querem uma reunião amanhã. Eles mencionaram especificamente o nome dela. Marco. Ana Schum. Marco já estava se vestindo. Onde ela está agora? Em casa, dormindo. Tenho 2 homens fora do prédio dela, fora de vista. Ela não sabe que eles estão lá. Mantenha assim. A mente de Marco correu por cenários. Cada um pior que o anterior. A reunião? Organize-a. Terreno neutro. Eu cuido disso, Marco. Eles a estão usando como alavanca. O que quer que eles queiram, eu lhes darei. Silêncio na linha. Então você se importa com ela. Realmente se importa com ela. Não importa com o que eu me importo. Ela é uma civil. Ela tem um filho. Ela não é tocada pelo nosso mundo. Um pouco tarde para isso. Marco fechou os olhos. Vincent estava certo. No momento em que Marco sentou-se naquela mesa na véspera de Ano Novo, no momento em que ele carregou suas compras, no momento em que ele comprou aquele prédio, ele a marcou.
Ele pintou um alvo nas costas dela apenas por existir perto dela. Eu vou consertar isso, Marco disse. Como? O que for preciso. Ele desligou e olhou para seu reflexo na janela escura. O monstro estava olhando de volta para ele. E pela primeira vez em anos, Marco sentiu medo genuíno. Não por si mesmo, por Ana, por Sophie, por duas pessoas que lhe mostraram bondade e agora estavam em perigo por causa disso. Ana acordou com alguém batendo na sua porta às 7 da manhã. Ela abriu e encontrou Marco lá, parecendo que não tinha dormido. Sua compostura habitual estava rachada nas bordas. Marco, o que há de errado? Posso entrar? É importante. Ana olhou para Sophie, ainda dormindo. Ela saiu para o corredor, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O que está acontecendo? Marco lutou para dizer. Como se diz a alguém que sua vida está em perigo? Porque eles foram gentis com você. Preciso que você seja muito cuidadosa nos próximos dias. Ele começou. Cuidadosa como? Não fale com estranhos. Não vá a lugar nenhum sozinha, se puder evitar. Mantenha Sophie perto. O rosto de Ana ficou pálido. Você está me assustando. O que está se acontecendo? Eu tenho associados de negócios. Alguns deles não são boas pessoas. Eles nos viram juntos e podem tentar usar isso. Usar isso? Como? A voz de Ana aumentou. Marco, que tipo de negócio você está? Ele queria mentir. Deus, como ele queria mentir. O tipo que machuca pessoas, ele disse baixinho. O tipo que sua filha nunca deveria saber que existe. Ana deu um passo para trás. Você está dizendo, você é algum tipo de criminoso? Sim. A palavra pairou entre eles. A mão de Ana foi à boca. Eu deveria ter te contado desde o início, Marco continuou. Eu nunca deveria ter sentado à sua mesa. Nunca voltado. Nunca interferido com seu proprietário. Eu te coloquei em perigo apenas por te conhecer. E sinto muito. Sinto muito. Oh, meu Deus. Os olhos de Ana estavam arregalados. Sophie. Sophie está em perigo. Não. Eu não deixarei ninguém machucá-la. Eu não deixarei ninguém machucar você. Como você pode prometer isso se essas pessoas são perigosas? Porque eu sou mais perigoso? A voz de Marco ficou fria, dura. Eu sou a pessoa que outras pessoas perigosas temem. E eu vou queimar esta cidade inteira antes de deixá-los tocar em você ou sua filha. Ana o encarou. Este era um homem diferente daquele que havia compartilhado espaguete com elas, que havia olhado os desenhos de Sophie com tanta gentileza. Este era o verdadeiro Marco Duca. Eu quero que você vá embora. Ana sussurrou. Agora mesmo, Ana. Não, você já fez o suficiente. Você consertou o meu prédio. Você me colocou em perigo. E agora você está aqui me dizendo que é algum tipo de gangster. A voz dela estava tremendo. Eu tenho uma filha, Marco. A segurança dela é a única coisa que importa. E você a tornou menos segura apenas por estar perto de nós. Cada palavra era uma faca, mas Marco merecia cada corte. Há homens observando este prédio, ele disse. Você não os verá, mas eles estão lá. Eles trabalham para mim. Eles a manterão segura até que eu resolva esta situação. Eu não quero seus homens observando minha filha. Não é opcional. Não mais. A mandíbula de Marco estava tensa. Em alguns dias isso acabará. A ameaça será neutralizada e então eu desaparecerei de sua vida completamente. Mas até então, por favor, apenas fique alerta. Ana abraçou-se. Como isso aconteceu? Você parecia tão normal. Eu não sou normal. Sinto muito por ter feito você pensar que eu era. Atrás da porta, Sophie chamou. Mamãe. O rosto de Ana mudou imediatamente. Todo o medo escondido, substituído pela calma. Só um minuto, querida. Ela olhou para Marco e sua expressão era fria. Vai e não volte, Ana. Estou falando sério. Conserte o que quer que seja isso e depois fique longe de nós. Estávamos bem antes de você aparecer e estaremos bem depois que você for embora.
Ela entrou e fechou a porta. Marco ouviu as 3 fechaduras se engatarem uma a uma. Ele ficou naquele corredor sentindo algo que pensava ter matado anos atrás. Vergonha. Então ele foi para o carro e fez a ligação que temia. Vincent, organize a reunião com os costianos hoje. E diga a eles que estou trazendo uma oferta que eles não podem recusar. Que tipo de oferta? Marco olhou para a janela de Ana. O tipo que acaba com isso permanentemente. Marco, o que você está planejando? O que for preciso. Ele desligou e se preparou para a guerra. Porque é isso que os monstros faziam quando alguém ameaçava as poucas coisas boas que eles já tinham conhecido. Eles destruíam todo o resto. A reunião foi marcada para o meio-dia em uma fábrica abandonada na orla. Marco chegou 15 minutos antes com Vincent e 4 de seus melhores homens. Os castianos já estavam lá. Tony, S e Frank, mais sua própria segurança. Tony Castellano sorriu como um tubarão. Marco, que bom que você veio. Vamos pular as gentilezas, Marco disse. O que você quer? Direto ao assunto. Eu gosto disso. Tony acendeu um charuto sem pressa. Queremos os portos, acesso total à sua rede de distribuição. Divisão 60-40 a nosso favor. Era roubo de estrada. Os portos eram a principal operação de Marco, cuidadosamente construída ao longo de 15 anos. Dar 60% aos Costellos prejudicaria sua organização. Não. Marco disse não. O sorriso de Tony não vacilou. Isso é lamentável porque temos uma alavanca com a qual você parece se importar. Uma mulher, uma criança. A mão de Marco foi para sua arma. Vincent agarrou seu braço quase imperceptível. Toque neles e você morre, Marco disse baixinho. Todos vocês esta noite em seu sono. Relaxe. Tony levantou as mãos. Não somos animais. Não machucamos crianças. Mas acidentes acontecem, Marco. Prédios pegam fogo. Carros têm falha nos freios. Mães solteiras voltando para casa sozinhas à noite encontram pessoas ruins. A ameaça era clara. Então, aqui está o acordo, Tony continuou. Você nos dá os portos e esquecemos que a mulher existe. Não a seguimos, não a fotografamos, nunca mais pronunciamos o nome dela. Ruptura limpa. A mente de Marco correu por opções. Ele poderia começar uma guerra, eliminar os Costellos completamente. Mas guerras eram bagunça. Civis eram pegos no fogo cruzado e o prédio de Ana estava em território contestado. Ele poderia recusar e aumentar a segurança em torno de Ana. Mas proteção indefinida significava exposição indefinida. Eventualmente, alguém escorregaria. Alguém sempre escorregava, ou ele poderia dar a eles o que queriam e desaparecer da vida de Ana. Torná-la segura removendo-se da equação. Divisão 50-50, Marco disse. E você fica longe do lado oeste completamente. Tudo isso, não apenas seu prédio. Todo o bairro se torna terreno neutro. Tony considerou isso. 55-45, a nosso favor. Feito, a palavra tinha gosto de cinza. Tony estendeu a mão. Marco a apertou, selando o acordo que lhe custaria milhões, mas salvaria 2 vidas que de alguma forma se tornaram mais importantes do que dinheiro. Prazer em fazer negócios com você, Tony disse. Ah, e Marco, talvez da próxima vez. Não se apaixone por civis. Isso te deixa fraco. Marco não disse nada. Ele se virou e saiu, Vincent logo atrás. No carro, Vincent finalmente falou. Você acabou de entregar metade do seu império. Eu estou ciente. Por uma mulher que você conhece há 2 semanas. Por uma mulher e criança que não merecem morrer porque eu fui egoísta. Marco olhou pela janela. Expanda nossas operações no leste. Recuperaremos as perdas dentro de 1 ano. E a mulher, eu fico completamente longe. O detalhe de proteção permanece, mas à distância. Ela nunca saberá que eles estão lá. Você vai simplesmente desaparecer da vida dela. É o que é melhor para ela. Vincent ficou em silêncio por um momento. Sabe, em 15 anos, eu nunca te vi se importar com o que é melhor para alguém
além de você mesmo. Então estou evoluindo. Ou você está se tornando humano. Marco quase sorriu. A mesma coisa. Ana não viu Marco por 3 dias. Ela disse a si mesma que estava aliviada. Ela quis dizer o que disse. Ele precisava ficar longe. Mas Sophie continuava perguntando sobre ele, continuava desenhando com 3 pessoas em uma mesa. E Ana sentia a perda mais do que queria admitir. No quarto dia, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A situação está resolvida. Você está segura. Sinto muito por tudo. Por favor, diga a Sophie que eu me despedi. Ana leu 5 vezes. Era isso. Apenas adeus. Uma parte dela estava furiosa. Ele havia afetado a vida dela, a colocado em perigo, se revelado alguém em quem ela não deveria confiar. E agora estava apenas desaparecendo com uma mensagem de texto. Mas outra parte, uma parte que ela não queria examinar de perto, sentia-se abandonada. Ela digitou uma resposta 3 vezes e a apagou 3 vezes. Finalmente ela escreveu: Obrigada por nos manter seguras. Espero que encontre o que está procurando. Ela não sabia se ele responderia. Ele não respondeu. Marco leu a mensagem dela uma dúzia de vezes. Espero que você encontre o que está procurando. Ele havia encontrado brevemente em um restaurante na véspera de Ano Novo, em um apartamento apertado com desenhos nas paredes, no sorriso de uma mulher que o tratou como uma pessoa em vez de um monstro. Mas encontrar e manter eram coisas diferentes. Monstros não tinham finais felizes. Eles tinham sobrevivência, controle, medo e respeito. Marco deletou as informações de contato de Ana, deletou o histórico de mensagens, removeu todo e qualquer rastro digital de sua conexão. Então ele ligou para seu chefe de segurança. O detalhe de proteção sobre Ana. Shin continua indefinidamente. Rotação a cada 8 horas. Eles são fantasmas. Ela nunca os vê, nunca sabe que eles estão lá. Qualquer ameaça, qualquer atividade suspeita, eu fico sabendo imediatamente. Entendido, chefe. Marco desligou e olhou para sua cidade. Em algum lugar lá fora, Ana estava preparando o jantar para Sophie, lendo uma história para ela, a aconchegando segura e quente. Ela nunca saberia que Marco Duca as observava à distância, que ele havia sacrificado metade de seu império para mantê-las seguras, que por 2 semanas, uma mãe solteira pobre e sua filha lhe deram algo que o dinheiro não podia comprar. Um vislumbre da vida que ele poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Marco serviu-se de uma bebida que não terminaria e fez uma promessa a si mesmo. Ana e Sophie viveriam suas vidas livres de sua sombra. Elas nunca saberiam o quão perto elas chegaram da escuridão de seu mundo. E ele nunca mais se permitiria se importar com alguém assim. Foi a coisa mais gentil que um monstro poderia fazer. Deixar as coisas boas irem antes que ele as destruísse. 3 semanas se passaram como o inverno, lentamente rendendo-se à primavera. Marco desmantelou sua operação peça por peça, cirúrgico e preciso. Os Costellos receberam seus 55% dos portos. Mas Marco havia sido cuidadoso. Ele moveu seus recursos restantes para negócios legítimos, imóveis, empresas de importação com produtos legais reais, investimentos que não podiam ser rastreados para nada criminoso. Foi uma saída lenta, mas foi uma saída, no entanto. Vincent observou acontecer com algo como: você está realmente fazendo isso. Você está saindo. Não completamente. Marco limpa a garganta, disse, revisando contratos em seu escritório. Apenas reestruturando. Você não ordenou um assassinato em 3 semanas. Você recusou 2 disputas territoriais. Você está liquidando ativos? Vincent se encostou na mesa. Isso é por causa dela, não é? Marco não respondeu. Você sabe que ela nunca saberá, Vincent continuou. Ela nunca saberá que você mudou sua vida inteira porque você jantou com ela. Bom, é assim que deveria ser. Mas a verdade era mais complicada. Ana não mudou Marco. Ela mostrou a ele o que ele havia perdido.
Cada dólar sujo, cada solução violenta, cada vez que ele escolheu o poder em vez da humanidade, ele estava se afastando da possibilidade de noites como aquela véspera de Ano Novo. Simples, limpa, real. Ele não poderia ter aquela vida. Não com sua história, mas ele poderia parar de piorar sua história. O que você fará? Vincent perguntou. Quando tudo for legítimo. Marco não havia pensado tão longe. Eu não sei. Algo silencioso. Vincent riu. Você silencioso. As pessoas mudam. Sim, Vincent disse suavemente. Estou começando a ver isso. O telefone de Marco vibrou com um relatório de uma equipe de segurança. Ele leu rapidamente. Sujeito chegou em casa do trabalho às 18h47. Criança com ela. Ambos entraram no prédio em segurança. Nenhuma atividade suspeita. Era o mesmo relatório que ele recebia todos os dias. Ana indo para o trabalho, pegando Sophie, voltando para casa. Vivendo sua vida sem ideia de que alguém a estava observando. Marco deletou a mensagem como sempre fazia. A vida de Ana tinha melhorado inesperadamente. E ela não entendia o porquê. Primeiro, sua supervisora no call center lhe ofereceu uma promoção. Uma posição de coordenadora que pagava R$ 3 a mais por hora e tinha horários melhores. Ela havia se candidatado meses atrás e foi rejeitada. De repente, eles reconsideraram. Então a escola de Sophie ligou sobre uma bolsa de estudos particular que cobriria seus almoços escolares e taxas de material pelo resto do ano. Doador anônimo, eles disseram que nada era exigido de Ana, exceto aceitação. Então seu prédio de apartamentos anunciou que o aluguel seria congelado por 2 anos como parte do novo plano de desenvolvimento da propriedade. Era muito para ser coincidência. Ana sabia em sua mente racional que Marco provavelmente estava por trás de tudo isso, mas ela não podia provar. Ela tentou encontrar informações sobre os novos proprietários do prédio, apenas nomes corporativos que levavam a mais nomes corporativos, um labirinto de entidades legais. Ela tentou contatar Marco diretamente, mas seu número não funcionava mais. Era como se ele tivesse desaparecido. Você acha que vamos ver Marco de novo? Sophie perguntou uma noite colorindo na mesa. Ana mediu suas palavras cuidadosamente. Eu não acho, querida. Nós o deixamos zangado. Não, meu amor. Marco apenas ele tinha que voltar para sua própria vida. Às vezes as pessoas entram em nossas vidas por um tempo e depois têm que ir embora. Sophie considerou isso seriamente, como anjos, talvez assim. Vou desenhar um retrato dele de qualquer forma, caso o vejamos. Ana observou a filha esboçar uma figura em um casaco escuro sob as estrelas. Ela sentiu aquela dor familiar. Gratidão misturada com raiva, misturada com algo que ela se recusou a nomear. Marco as havia ajudado, as protegido e depois desaparecido como fumaça. Ela deveria ser grata por ele ter ido embora. Então por que ela continuava procurando por ele em multidões? Por que seu coração disparava toda vez que alguém alto passava pelo restaurante? Por que ela se pegava esperando, apesar de tudo, que ele mandasse uma mensagem novamente? Ana afastou os pensamentos e se concentrou em suas bênçãos. Um apartamento quente, um emprego melhor, Sophie segura e feliz. O que quer que Marco fosse, o que quer que ele tivesse feito, ele lhes dera estabilidade. Isso tinha que ser suficiente. Em uma fria noite de fevereiro, Marco passou pelo prédio de Ana pela última vez. Ele não deveria ter feito isso. Violava todas as regras que ele havia estabelecido para si mesmo. Mas ele precisava vê-las uma última vez antes de cortar completamente esse último fio. As luzes estavam acesas no apartamento 3B. Pela janela, ele podia ver movimento. Sophie na mesa, Ana na cozinha. Normal, seguro, comum, bonito. Marco sentou ali por 5 minutos memorizando a cena. Então ele foi embora e não olhou para trás. Na manhã seguinte, ele transferiu o prédio, juntamente com as outras 5 propriedades, para um fundo permanente com instruções específicas.
O aluguel de Anachum nunca aumentaria. Quaisquer problemas de manutenção em seu apartamento seriam reparados com prioridade. Quando Sophie completasse 18 anos, um fundo universitário estaria disponível em seu nome. Tudo isso anonimamente. Tudo isso impossível de rastrear. Marco assinou os papéis e sentiu algo próximo à paz. Ele havia sido um monstro por 17 anos. Ele não podia apagar isso, mas ele podia parar de criar novas vítimas. Ele podia proteger as poucas pessoas que o viam como humano. E ele podia desaparecer de suas vidas antes que sua sombra as tocasse novamente. Vincent o encontrou naquela noite, olhando para a cidade. Está feito? Vincent perguntou. Está feito. Algum arrependimento? Marco pensou em um restaurante na véspera de Ano Novo. Uma mesa compartilhada com estranhos. Um momento de conexão que havia mudado tudo. Não, ele mentiu. Vincent assentiu e o deixou sozinho. Marco ficou em sua janela e observou a cidade se transformar do dia para a noite, sabendo que em algum lugar lá fora, Ana estava lendo uma história para Sophie dormir. E nenhum deles sabia que o solitário chefe da máfia, que não conseguiu uma mesa, lhes havia dado tudo o que podia de longe, em silêncio, sem pedir nada em troca. Era a coisa mais próxima do amor que um monstro poderia oferecer. A primavera chegou à cidade com uma doçura inesperada. Marco ficou em frente ao restaurante de Rose pela primeira vez em 3 meses. O R piscando havia sido consertado. Pela janela, ele podia ver Rosa limpando mesas, preparando-se para o movimento do jantar. Ele não deveria estar ali. Ele havia prometido a si mesmo que ficaria completamente longe daquele bairro. Mas hoje era diferente. Hoje era o aniversário. 1 ano desde a véspera de Ano Novo. 1 ano desde que uma mãe solteira pobre o havia acenado para compartilhar sua mesa. Marco empurrou a porta. O sino tocou da mesma forma que naquela noite. Rosa olhou para cima e congelou. Então seu rosto marcado pelo tempo se abriu em um sorriso. Bem, olha quem finalmente voltou. Eu estava me perguntando se eu te veria novamente. Rosen, querida, você quer café? Por favor. Marco escolheu a mesma cabine nos fundos, a mesa onde tudo havia começado. Rosa lhe trouxe café sem perguntar como ele tomava. Ela se lembrou. Preto, sem açúcar. Você está aqui sozinho esta noite? Ela perguntou. Sim, isso é uma pena. Você parecia feliz quando estava aqui com Ana e Sophie. O peito de Marco apertou ao ouvir os nomes delas. Você se lembra delas? Claro que me lembro. Elas costumavam vir uma vez por mês como um relógio. Rosa sorriu. Elas ainda vêm, na verdade. Toda primeira sexta-feira do mês. Ana conseguiu algum tipo de promoção no trabalho. Ela pode vir mais vezes agora, mas ela diz que gosta da tradição. Isso é bom. Isso é realmente bom. Rosa o estudou com aqueles olhos perspicazes e gentis. Você deveria saber. Ana pergunta sobre você às vezes. Apenas casual, como se estivesse se perguntando se você entraria por aquela porta. Ela não deveria se perguntar sobre mim. Talvez não. Mas as pessoas nem sempre fazem o que deveriam, não é? Rosa deu um tapinha em seu ombro. Eu vou te trazer uma torta por conta da casa. Ela se afastou, deixando Marco sozinho com suas memórias. Ele olhou para o lugar onde Sofia havia sentado, explicando seus desenhos. Onde Ana havia sorrido para ele como se ele fosse apenas um homem cansado que precisava de companhia. Onde por 1 hora ele havia sido Marco, não Duca, não chefe, não o monstro que dava ordens que acabavam com vidas. Apenas Marco. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Vincent. A última transferência foi concluída. Você é oficialmente legítimo. Parabéns. Marco olhou para a mensagem. 1 ano de desmantelamento cuidadoso e estava finalmente feito. Os portos eram problema dos Castianos agora. Seus negócios restantes eram limpos, legais, lucrativos. Ele havia mantido apenas uma equipe, os homens que protegiam Ana e Sofia à distância. Essa era a única peça de sua vida antiga.
Ele se recusou a se render. Rosa trouxe-lhe torta de maçã. Sabe o que eu penso? O que é isso? Eu acho que você está sentado aqui esperando que elas entrem por aquela porta. Marco não negou. É sexta-feira delas, Rosa disse gentilmente. Elas geralmente vêm por volta das 7. Marco verificou seu relógio. 6h47, 13 minutos. Ele deveria ir embora. Deveria terminar sua torta e sair e nunca mais voltar. Ana havia lhe pedido para ficar longe. Ela estava certa em pedir isso, mas seus pés não se moveriam. Às 6h58, o sino tocou. O coração de Marco parou. Ana entrou com Sophie, ambas agasalhadas em casacos novos, mais quentes, de melhor qualidade. Sophie havia crescido. Seu cabelo estava mais longo. Ela estava conversando animadamente sobre algo, fazendo Ana rir. Elas pareciam felizes, saudáveis, seguras. Ana avistou Rosa primeiro. E Rosa, nossa mesa de sempre. Ela parou no meio da frase. Ela o havia visto por um longo momento. Elas apenas se entreolharam no restaurante. Sophie seguiu o olhar de sua mãe. Marco. O rosto de Sophie se iluminou como um nascer do sol. Mamãe, é o Marco. Antes que Ana pudesse impedi-la, Sophie correu para a cabine. Marco se levantou automaticamente. Você voltou. Sophie o abraçou sem hesitação. Eu te desenhei tantos quadros, mamãe disse. Talvez não o vejamos de novo, mas eu sabia que sim. Marco olhou por cima da cabeça de Sophie para Ana. Ela havia ficado muito parada, sua expressão ilegível. Oi, Sophie, ele conseguiu. Você cresceu. Estou na 3ª série agora e mamãe conseguiu uma promoção e nosso prédio é muito legal agora. E Sophie fez uma pausa, de repente tímida. Você veio jantar conosco, Sophie? Ana disse baixinho, se aproximando. Deixe Marco terminar sua torta. Ele provavelmente está só de passagem. Na verdade, Marco se ouviu dizer, eu estava esperando que vocês tivessem espaço na mesa de vocês. Se estiver tudo bem. Os olhos de Ana perscrutaram o rosto dele, procurando perigo, por motivos ocultos, pelo monstro que ela havia mandado embora. Mas Marco havia passado um ano se tornando alguém diferente, não bom. Ele nunca seria bom, mas melhor, mais quieto, mais humano. Por favor, mamãe, Sophie implorou. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Então, uma condição. Qualquer coisa. Diga-me a verdade. Tudo isso, sem mais segredos. Marco lentamente. Ok. Eles sentaram à mesa. A mesma mesa de um ano atrás. Rosa trouxe os cardápios, seus olhos cintilando. Sophie falava sem parar sobre a escola e seus desenhos, e como o apartamento delas tinha aquecimento agora. E não era incrível? Ana observou Marco cuidadosamente, esperando. Quando Sofia se levantou para olhar a pequena TV com Rosa, Ana se inclinou para frente. O prédio, a bolsa de estudos, minha promoção. De alguma forma, acho que você me recomendou para o meu chefe, embora eu não possa provar. Tudo isso. Foi você, não foi? Sim. Por quê? Porque você me convidou para a sua mesa quando ninguém mais o faria. Porque você me tratou como uma pessoa. Porque Marco parou e então decidiu pela honestidade completa. Porque você e Sophie me lembraram o que eu havia perdido. O que eu ainda poderia escolher. E o que você escolheu? Ser melhor. Proteger as coisas boas em vez de destruí-las. Ele encontrou os olhos dela. Eu estou fora, Ana. Completamente fora daquela vida. Levou um ano, mas eu terminei. Ana absorveu isso. Posso acreditar em você? Eu não sei, mas eu gostaria de ter a chance de provar. Sophie veio correndo de volta. Marco pode vir ao nosso apartamento depois? Eu quero mostrar a ele todos os meus desenhos. Ana olhou para a filha, depois para Marco. Medindo risco, medindo verdade. Finalmente ela disse. Ok, mas vamos com calma, muito devagar. Tão devagar quanto você precisar. Marco disse. Eles pediram o jantar. Queijo grelhado para Sophie,
sopa para Ana, um hambúrguer para Marco que ele realmente comeu desta vez. E enquanto fogos de artifício de alguma celebração distante iluminavam o céu lá fora, a festa de alguém, a alegria de alguém. Marco Duca sentou-se à mesa com Ana e Sophie Chun e sentiu algo que não sentia em 17 anos, esperança. Não por redenção. Monstros não eram redimidos, mas por algo mais simples, algo melhor. Uma chance de ser humano. Uma chance de proteger em vez de destruir. Uma chance de sentar-se a esta mesa mês após mês, ano após ano, e provar que um ato de bondade poderia mudar tudo. Ana o pegou sorrindo e levantou uma sobrancelha. O quê? Eu acabei de perceber algo. O que é isso? Eu nunca consegui uma mesa naquela véspera de Ano Novo. Não consegui uma reserva em nenhum lugar da cidade. Marco gesticulou para a cabine deles, mas esta sempre foi a mesa certa. A expressão de Ana suavizou. Sim, talvez fosse. Sophie levantou seu desenho. 3 pessoas em uma mesa sob estrelas e fogos de artifício. Estes somos nós, ela anunciou orgulhosamente. Somos família. Ana começou a corrigi-la para explicar que Marco era apenas um amigo. Que família era complicada. Mas Marco falou primeiro. Posso ficar com isso? Ele perguntou a Sophie. É realmente lindo. Realmente. Sophie radiou e o entregou. Marco olhou para o desenho. 3 bonecos de palito de mãos dadas, sorrindo. A visão simples de uma criança do que eles poderiam se tornar. Talvez monstros não conseguissem redenção, mas talvez se eles se esforçassem o suficiente, se escolhessem de forma diferente, se lhes fosse dada graça por pessoas como Ana e Sophie, talvez eles conseguissem algo melhor. Eles conseguiram uma segunda chance. E desta vez, Marco Duco não iria desperdiçá-la. Lá fora, a cidade zumbia com 1 milhão de histórias. Mas dentro do restaurante de Rose, em uma pequena mesa nos fundos, 3 pessoas compartilharam uma refeição e começaram lentamente, cuidadosamente, esperançosamente, a construir algo novo. Não perfeito, não fácil, mas real.